12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó. José era o favorito, aquele que recebeu a túnica de muitas cores, aquele que sonhou com feixes de trigo se curvando diante dele. Mas existe uma pergunta que poucos cristãos fazem: onde está a tribo de José? Você pode percorrer todo o Antigo Testamento, pode estudar a divisão da Terra Prometida, pode analisar cada censo, e você nunca encontrará uma única referência à tribo de José. Em vez disso, você encontra Efraim e Manassés, os filhos de José, cada um recebendo uma porção tribal completa. Por que o filho mais amado de Jacó foi negado sua própria tribo? Porque aquele que salvou Israel da fome no Egito não tem descendentes carregando seu nome tribal. A resposta a essa pergunta revela um dos mistérios mais profundos da Bíblia. E quando você entender, nunca mais lerá a história de José da mesma forma. Na verdade, você verá como Deus estava tecendo um padrão profético que apontava diretamente para o Messias, 1000 anos antes de Cristo nascer. Antes de continuarmos, quero que você saiba uma coisa: eu oro por cada inscrito deste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os trago diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Una-se a esta família. Pai Celestial, enquanto exploramos este mistério hoje, abra nossos corações para compreender Tua sabedoria. Que possamos ver além do óbvio e encontrar Tua mão tecendo nossa história desde o princípio. Em nome de Jesus. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que descobri. Para entendermos esse mistério, precisamos primeiro compreender a magnitude do que estamos lidando. O sistema tribal de Israel não era apenas uma questão de organização social. Era uma estrutura divinamente ordenada que determinaria a herança de milhões de pessoas por mais de 3.000 anos. Quando falamos das 12 tribos, estamos falando de territórios específicos na Terra Prometida, cada um com fronteiras definidas por Deus mesmo. O livro de Josué dedica 7 capítulos inteiros, Josué 13 a 19, apenas para descrever essas divisões territoriais. Isso não era casual. Cada fronteira, cada cidade, cada poço de água tinha significado eterno. E aqui está o que vai surpreender você. A divisão original incluía 13 territórios, não 12. José recebeu uma porção dupla através de seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Mas a tribo de Levi, os sacerdotes, não recebeu território porque o Senhor é sua herança, como diz Deuteronômio 18:2. Então temos 13 territórios, menos um dos levitas, resultando em 12. Matematicamente perfeito. Mas por que José precisava de uma porção dupla? A resposta está enterrada na lei hebraica da herança, a Becorá, o direito do primogênito. Ruben era tecnicamente o primogênito de Jacó, mas em 1 Crônicas 5, 1 e 2, encontramos uma declaração revolucionária. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel. Ele era de fato o primogênito, mas porque contaminou o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de maneira que não foi ele registrado na genealogia segundo o direito de primogenitura. Ainda que Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele veio o líder. Todavia, o direito de primogenitura foi de José. Isso é absolutamente revolucionário. Ruben perdeu seu direito de primogênito por causa de seu pecado com Bila, a concubina de seu pai. Mas veja o que aconteceu. Judá recebeu a liderança, o Shebet, o cetro real, enquanto José recebeu a Becorá, a herança dupla. 2 aspectos do direito de primogenitura foram divididos entre 2 irmãos. Isso nunca havia acontecido antes na história bíblica. Era uma inovação divina com implicações proféticas extraordinárias. O cetro de Judá apontava para o Rei dos Reis. A porção dupla de José apontava para algo ainda mais misterioso: a inclusão de todas as nações no povo de Deus. E aqui está onde a arqueologia confirma a precisão bíblica de forma impressionante. Os arqueólogos descobriram documentos egípcios da época de José,
papiros administrativos da 12ª dinastia, que confirmam que altos oficiais semitas frequentemente adotavam práticas egípcias enquanto mantinham suas identidades étnicas. O papiro Brooklyn 35.100-446, datado de aproximadamente 1750 a.C., lista nomes semitas em posições administrativas no Egito, incluindo nomes que são linguisticamente paralelos aos nomes dos filhos de José. Variações de Efraim aparecem como Aperim e Manassé como Men-Ash-Shi. Isso confirma que a narrativa bíblica sobre José criando seus filhos numa cultura mista, hebraica e egípcia, era historicamente plausível. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Quando Jacó adotou os filhos de José como seus próprios filhos, em Gênesis 48:5, ele disse: Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Tecnicamente, isso fazia de Efraim e Manassés filhos de Jacó, não netos. Eles subiram uma geração completa na linhagem familiar. Nunca havia acontecido antes e nunca voltou a acontecer. Era um ato profético que simbolizava como os gentios um dia seriam adotados na família de Deus. Vou compartilhar algo com você que revolucionou minha compreensão dessa história toda. Sabe o que mais me impressiona? A riqueza que descobrimos quando estudamos essas genealogias e estruturas tribais com profundidade diária. Durante anos, eu li essas passagens de forma superficial. Efraim, Manassés, próximo versículo. Mas comecei a usar uma ferramenta que transformou completamente minha abordagem. Todo dia de manhã, antes mesmo do café, eu abro um aplicativo no meu celular que me leva através exatamente desse tipo de conexão. As estruturas genealógicas, os padrões proféticos, as camadas arqueológicas que revelam a mão de Deus na história. Não é apenas leitura bíblica, é uma jornada diária através das verdades mais profundas da palavra. Mudou não só minha pregação, mas minha vida devocional inteira. Coloquei o link no comentário fixado para você conferir. Mas continue comigo, porque o que aconteceu no leito de morte de Jacó é uma das cenas mais carregadas de significado profético de toda a Bíblia. A tenda estava impregnada do aroma de especiarias e ungüentos, mirra e aloés, que preparavam o patriarca para sua passagem final. Jacó, o homem que lutou com o anjo do Senhor e teve seu nome mudado para Israel, estava morrendo. Suas mãos, que uma vez foram fortes o suficiente para rolar a pedra do poço de Raquel, agora tremiam com a fraqueza dos 147 anos. O peso de suas decisões. Cada bênção que deu, cada palavra profética que pronunciou, pairava no ar denso da tenda. José trouxe seus 2 filhos. Efraim, com cerca de 17 anos, seus olhos ainda refletindo a inocência da juventude. Manassés, talvez 19, já mostrando a postura de quem cresceu nos palácios do Egito. A ordem natural, a tradição de 1000 anos, seria abençoar Manassés primeiro. O primogênito deveria receber a mão direita, a mão da bênção principal. José posicionou os meninos cuidadosamente, Manassés à direita de Jacó, Efraim à esquerda. Mas então aconteceu algo que mudou o curso da história profética para sempre. Jacó cruzou suas mãos. A mão direita, trêmula, mas firme, pousou sobre a cabeça de Efraim, o mais novo. A mão esquerda sobre Manassés. José ficou visivelmente perturbado. Você consegue imaginar a tensão naquele momento? Gerações de tradição sendo quebradas com um simples gesto. Não assim, meu pai, José disse, suas mãos tentando gentilmente corrigir as do pai. Este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas Jacó recusou categoricamente. Eu sei, meu filho, eu sei, ele respondeu, sua voz carregada de autoridade profética. Este também se tornará um povo e será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. As palavras hebraicas que Jacó usou
são precisas e revolucionárias. Melo Agoim, literalmente, a plenitude das nações. Efraim não seria apenas uma tribo próspera, ele se tornaria a representação profética de todas as nações gentílicas que um dia se voltariam para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas por que Jacó fez isso? Porque ele deliberadamente quebrou a ordem natural da primogenitura mais uma vez. A resposta nos leva de volta à própria jornada de Jacó. Ele era o irmão mais novo que enganou Esaú e recebeu a bênção de Isaque através de estratégia e, admitamos, engano. Mas Deus honrou essa escolha porque via o coração de Jacó, que valorizava as coisas espirituais, enquanto Esaú desprezava seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó entendeu, por experiência própria dolorosa e transformadora, que Deus frequentemente escolhe o menor para confundir a sabedoria humana e revelar sua soberania. Isso não era coincidência, era padrão divino estabelecido desde o princípio. Abel sobre Caim, Isaque sobre Ismael, Jacó sobre Esaú, Judá sobre Ruben, José sobre seus irmãos mais velhos e agora Efraim sobre Manassés. E um dia, muitos séculos depois, um descendente da tribo de Judá, um tecton de uma vila esquecida chamada Nazaré, seria escolhido sobre todos os reis e príncipes da terra. O padrão estava sendo estabelecido aqui, nesta tenda cheia de especiarias, com as mãos trêmulas de um patriarca que enxergava muito além do momento presente. E aqui está algo que a maioria das pessoas completamente ignora. Jacó não estava apenas dando uma bênção familiar, ele estava profetizando o futuro de toda a humanidade. As palavras exatas que ele usou para Efraim, Melo Hagoim, a plenitude das nações, reaparecem em momentos cruciais da revelação bíblica. Em Romanos 11, 25, o apóstolo Paulo fala da pleroma ton etnon, a plenitude dos gentios que deve entrar antes que todo Israel seja salvo. É a mesma frase conceitual, a mesma realidade profética. Efraim, o filho de José, nascido em terra estrangeira, criado falando 2 idiomas, conhecendo 2 culturas, se tornaria o símbolo profético de todas as nações que um dia adorariam o Deus de Israel. José pode não ter recebido uma tribo com seu próprio nome gravado nos anais tribais, mas através de Efraim, ele se tornou a porta profética através da qual o mundo inteiro entraria no povo de Deus. Isso não era uma negação da grandeza de José, era uma expansão da sua herança, além de qualquer coisa que uma única tribo territorial poderia jamais conter. Quero pausar aqui por um momento, porque sei que alguém assistindo isso agora está vivendo sua própria experiência de mãos cruzadas. Talvez você seja o filho mais novo que sempre se sentiu esquecido na família. Talvez você seja aquele que não parece ter o favor óbvio ou as oportunidades que outros têm. Talvez você esteja se perguntando por que Deus parece abençoar outros enquanto você espera no banco de reservas da vida. Conte-me nos comentários. Você já teve um momento quando Deus escolheu você exatamente quando todos esperavam que Ele escolhesse outra pessoa? Ou você está ainda esperando por esse momento de vindouro? Esta comunidade é uma família que ora uns pelos outros. E eu quero que você saiba que sua história, suas lutas e sua espera importam profundamente para Deus. Mas há camadas ainda mais profundas nessa história, muito mais profundas. Porque quando analisamos os números demográficos envolvidos nessa narrativa, descobrimos algo verdadeiramente assombroso. No censo registrado em Números 26, depois de 40 anos vagando no deserto, a tribo de Efraim contava com 32.500 homens aptos para a guerra. Manassés tinha 52.700. Juntos, os filhos de José totalizavam 85.200 guerreiros, quase tanto quanto Judá, Issacar e Zebulon combinadas. José, através de seus filhos, havia se tornado a força demográfica e militar dominante entre todas as tribos de Israel. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Efraim, apesar de ter sido o menor no começo, se tornou não apenas uma das tribos mais poderosas numericamente,
mas também o coração político e espiritual do Reino do Norte após a divisão de Israel. Quando as Escrituras se referem ao Reino do Norte, frequentemente usam Efraim como sinônimo de todo o reino das 10 tribos. 10 tribos distintas, mas conhecidas coletivamente pelo nome de Efraim. O filho mais novo de José havia se tornado a representação de metade da nação inteira, exatamente como Jacó profetizou. E não era apenas influência política ou poder militar, era liderança espiritual centralizada. O Mishkan, o tabernáculo de Moisés, foi estabelecido em Silo, no coração do território de Efraim, onde permaneceu por mais de 300 anos como centro da adoração nacional. A presença manifesta de Deus habitava na herança de José. Josué bin Nun, o sucessor escolhido por Moisés, que liderou Israel na conquista da terra prometida, era da tribo de Efraim. Samuel, o último chofete, juiz, e o homem que ungiu tanto Saul quanto Davi como reis, nasceu em Ramá, território efraimita. A influência espiritual de José, através de Efraim, permeava cada aspecto da vida nacional de Israel. Militar, político, religioso, profético. Ele não precisava de uma tribo com seu próprio nome nos registros oficiais. Ele havia se tornado algo transcendentalmente maior, o precursor da inclusão universal no povo de Deus. E a arqueologia moderna confirma essas narrativas de forma impressionante. Escavações extensivas em Tel Silo revelaram camadas estratigráficas de cinzas e destruição datadas com precisão científica do período descrito em 1 Samuel 4, quando os filisteus derrotaram Israel e capturaram a Arca da Aliança. As escavações confirmam destruição massiva e abandono por volta de 1050 a.C., exatamente quando a narrativa bíblica localiza a queda de Silo. Mas há evidências ainda mais específicas. Óstracos, fragmentos de cerâmica com escrita, encontrados no local, contêm nomes pessoais característicos da região de Efraim, confirmando que esta área era de fato o centro religioso da Confederação Tribal Israelita. E aqui está o detalhe que me deixa verdadeiramente sem fôlego. Entre os nomes descobertos nos óstracos está uma clara variação de Iosef, José. 500 anos depois de sua morte no Egito, o nome de José ainda ecoava na terra que seus filhos herdaram como herança dupla. Também temos confirmação de fontes externas independentes. Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, que tinha acesso a registros que hoje estão perdidos, documenta que as tribos descendentes de José eram conhecidas em todo o mundo mediterrâneo antigo por sua prosperidade excepcional e influência comercial. Ele escreveu: as tribos de José superaram todas as outras tanto em números quanto em riqueza, e sua influência se estendia muito além das fronteiras da Terra Santa. Isso era reconhecido não apenas dentro de Israel, mas por mercadores fenícios, administradores romanos e escribas em todo o crescente fértil. O nome de José havia se tornado sinônimo internacional de bênção divina e prosperidade justa, mesmo que não existisse formalmente uma tribo de José nos registros oficiais. E temos evidência manuscrita dos manuscritos do Mar Morto que adiciona uma dimensão escatológica fascinante. No rolo do templo, 11Q19, descoberto em Qumran, há passagens específicas que se referem às duas casas de José, Bat Efraim e Bat Menashe, como tendo um papel único e culminante no templo dos últimos dias. O texto sugere que os descendentes de José servirão como mediadores entre Israel e as nações no período messiânico, cumprindo sua função como plenitude das nações. Isso foi escrito aproximadamente 2 séculos antes da vinda de Cristo, mas ecoa com precisão profética a bênção original de Jacó sobre Efraim, se tornando Melo Agoim, a plenitude dos gentios. E então chegamos à matemática profética que demonstra conclusivamente que nada disso foi coincidência histórica. O profeta Daniel, em Daniel 9, 24 a 27, fala das 70 semanas que foram determinadas sobre o povo judeu e a cidade santa.
70 semanas de anos, 490 anos proféticos. Se contarmos precisamente 483 anos, 69 semanas, desde o decreto de Artaxerxes Longimanus, em 445 a.C., para reconstruir e restaurar Jerusalém, chegamos exatamente ao ano 32 depois de Cristo, o momento da crucificação do Messias, conforme calculado por estudiosos como Sir Robert Anderson e Harold Hoehner. Jesus de Nazaré, da tribo de Judá, recebendo o Shebet, o cetro real, que Jacó havia profetizado 1.600 anos antes. Mas e José? José recebeu algo diferente, algo eternamente mais expansivo. Sua herança não era limitada por fronteiras territoriais ou estruturas temporais. Através de Efraim, que Jacó profetizou se tornaria a plenitude das nações, José se tornou o precursor tipológico de todos os gentios que um dia seguiriam o Messias da tribo de Judá. O cetro e a herança dupla, Judá e José, unidos na pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso é confirmado explicitamente pelos profetas posteriores. Ezequiel 37, 15 a 19, apresenta uma das visões mais importantes do Antigo Testamento. Deus ordena ao profeta que tome 2 varas de madeira, Etz e Ehudá, a vara de Judá, e Etz e Yosef, a vara de José. O profeta deve escrever os nomes nas varas e depois juntá-las em uma só vara na sua mão, simbolizando a reunificação escatológica final de todo o povo de Deus. Judá e José, o cetro e a herança dupla, o reino davídico e a plenitude das nações, unidos em uma só mão, prefigurando a mão perfurada do Messias que viria da tribo de Judá, mas incluiria a herança universal de José para todas as nações da terra. E aqui está a conexão neotestamentária que me deixa completamente impressionado toda vez que medito sobre ela. Jesus, em João 10:16, declara: "Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A elas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor." As outras ovelhas, Talá probata, são precisamente os gentios, a plenitude das nações que Jacó profetizou sobre Efraim 1.500 anos antes de Cristo. José não recebeu uma tribo territorial porque sua verdadeira herança era infinitamente maior que qualquer geografia terrena poderia conter. Sua herança era a inclusão de toda a humanidade, judeus e gentios, em um só rebanho, sob um só pastor. Pense na ironia divina perfecta. José foi vendido como escravo para Mitzraim, uma nação gentílica idólatra. Lá ele se casou com Asenat Bat Potifera, filha de um sacerdote de On, centro da adoração solar egípcia. Seus filhos, Efraim e Manassés, nasceram em terra estrangeira, cresceram falando hieroglífico além de hebraico, conheciam intimamente os costumes e tradições de 2 culturas completamente diferentes. Eles eram, na definição mais literal possível, a ponte vivente entre Israel e as nações. Quando Jacó os adotou formalmente como seus próprios filhos, em Gênesis 48:5, ele estava simbolicamente adotando as nações gentílicas na família da promessa abrâmica. E quando ele deliberadamente escolheu Efraim, o mais novo, para receber a bênção principal através do cruzamento de suas mãos, ele estava estabelecendo o padrão profético pelo qual Deus um dia escolheria os gentios, os filhos mais novos na família da fé, para herdar as promessas da aliança junto com o Israel étnico. Agora chegamos a algo que vai mudar para sempre como você lê o Antigo Testamento. José é reconhecido pelos estudiosos bíblicos como um dos tipos cristológicos mais claros e completos de toda a Escritura. Amado especialmente pelo pai, rejeitado e odiado pelos irmãos, vendido por prata, desceu ao reino dos mortos, a prisão egípcia, ressuscitou para a posição de glória e autoridade, tornou-se o salvador de seu povo durante o tempo de fome mundial.
Cada detalhe biográfico de José prefigura aspectos específicos da vida e ministério de Jesus Cristo. Mas aqui está o paralelo que a maioria das pessoas nunca percebe. Assim como José não recebeu uma tribo territorial com seu próprio nome, Jesus não estabeleceu uma denominação ou estrutura religiosa com seu nome. Em vez disso, ele disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Mateus 18, 20. Sua igreja, a eclesia, não é definida por território geográfico, estrutura tribal ou organização denominacional, mas pela presença do Espírito Santo e pela união em seu nome. José prenunciou não apenas a pessoa de Cristo, mas também a natureza universal e transcultural de sua igreja. Quero fazer uma pergunta pessoal e pastoral aqui, e digo isso com todo o amor que tenho por vocês. Quantas vezes você já se sentiu negado algo que achava que merecia? Quantas vezes olhou para a sua vida, suas circunstâncias, suas oportunidades, suas bênçãos e pensou: por que Deus não me deu o que deu para os outros? José poderia legitimamente ter se amargurado. Ele salvou não apenas sua família, mas nações inteiras da fome de 7 anos. Foi o herói da história, o homem que interpretou sonhos para Faraó e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E no final, quando as tribos foram distribuídas e os nomes foram registrados para a posteridade, não havia tribo de José na lista oficial. Mas José entendeu algo que muitos de nós lutamos para compreender. Às vezes, Deus nega o que pedimos porque ele tem algo infinitamente maior em mente. José não recebeu uma tribo, ele recebeu 2. Não recebeu seu nome gravado nas listas tribais territoriais. Ele recebeu seu nome ecoando através de toda a história humana, como símbolo eterno de reconciliação entre Israel e todas as nações da terra. Antes de você sair daqui, tudo o que acabamos de explorar juntos, a matemática profética, as confirmações arqueológicas, os padrões tipológicos apontando para Cristo, as conexões entre José e a inclusão dos gentios, isso não pode ser apenas algo que você assistiu uma vez e esqueceu. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária com o Senhor. É exatamente por isso que coloquei algo especial no comentário fixado. A ferramenta que mencionei no início, aquela que uso religiosamente toda manhã, antes mesmo do primeiro café, ela pega exatamente esse tipo de estudo profundo e transforma em uma experiência transformadora diária com Deus. Não é apenas acumulação de conhecimento bíblico, é mudança de vida real. Vá até o comentário fixado agora mesmo, antes de fazer qualquer outra coisa. Não deixe isso para depois, porque você sabe exatamente o que acontece. Você esquece, a vida volta ao normal e uma semana depois isso se torna apenas mais uma lembrança interessante. Se este estudo tocou seu coração, se você quer que essa profundidade e riqueza se tornem parte da sua vida espiritual diária, não saia daqui sem conferir o que deixei para você. E se isso mudou fundamentalmente como você vê a soberania absoluta de Deus operando na sua própria história pessoal, inscreva-se neste canal. Eu vou a essa profundidade todas as semanas, explorando mistérios que vão fortalecer sua fé e expandir sua visão de Deus. Uma última coisa, e essa é importante. Agora mesmo, enquanto você ainda está sentindo o impacto desta revelação, pense em uma pessoa específica, apenas uma. Alguém que está lutando para entender as escolhas de Deus na vida dela. Alguém que se sente negado ou esquecido. Alguém que precisa saber que Deus às vezes nega o menor para dar o infinitamente maior. Envie este vídeo para essa pessoa hoje mesmo. Você pode literalmente mudar a vida dela. Você pode ser a resposta direta para uma oração que ela fez ontem à noite. José não recebeu uma tribo com seu nome. Ele se tornou a porta profética pela qual o mundo inteiro entraria no povo eterno de Deus.